Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para mais uma prece pelos nossos irmãos suicidas, todas as segundas-feiras às 18 horas, na página oficial do Centro Espírita Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré, sediado aqui em Macapá. Então, como todas as segundas-feiras, a partir da semana passada, nós estaremos fazendo a prece. E convido a quem estiver ouvindo esse áudio, esse vídeo, que possam participar conosco nesse momento, uma vez por semana, quando nós intercedemos pelos nossos irmãos que saíram da vida pela porta falsa do suicídio. Então vamos fazer uma leitura edificante para nos prepararmos para a nossa prece inicial desse trabalho que se chama prece pelos nossos irmãos suicidas. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, no seu capítulo 88, hoje nós vamos ler Velar com Jesus. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes velar comigo? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos, conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememorarmos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos e observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece, esquecendo-se de que a vida é a eternidade, que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem da realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego de consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então nem por uma hora pudestes velar comigo? E em verdade, se assim não podemos permanecer com o Cristo, ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Que nós possamos, entender o que o Cristo, ao dialogar com Pedro, que mensagem foi essa que ele nos deixou, Aquele momento que Jesus precisou do apoio, dos seus discípulos, ele não o teve. Mas o Cristo quis trazer a mensagem para todos nós, porque ele sabia que os seus discípulos ainda não estavam em condições de exercer a tarefa que estava reservada a cada um deles depois que o Cristo partisse. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre querido, e pedir o amparo necessário para esse momento onde nós estaremos intercedendo pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos desavisados que saíram da vida através das próprias mãos. Jesus,
estamos aqui mais uma vez para interceder pelos nossos irmãos. Senhor, fortalece a nossa fé, a nossa vontade, porque sabemos da importância desse trabalho em relação à melhoria, em relação ao alívio causado na vida desses nossos irmãos. Que possamos estar agora unidos em pensamento, tanto aqueles que vão estar ao vivo, como aqueles que vão entrar no nosso vídeo mais tarde, que possam dirigir, endereçar um momento dos seus pensamentos aos nossos irmãos tão necessitados do nosso amparo. Senhor, abençoa todos os que estão aqui ligados através da internet. Abençoa também todos os trabalhadores que estão ligados nesse momento do Lemana e de outras casas espíritas, nos auxiliando através do pensamento, através da prece dirigida aos nossos irmãos. Abençoa também os nossos trabalhadores desencarnados que estão dispostos a nos acompanhar nessa iniciativa pequena de trabalho na seara de Ti. Permanece conosco, Senhor, agora e sempre, e autoriza-nos a darmos início a mais um trabalho do Lemana, rendendo graças a Deus, à Virgem Maria, a Dr. Bezerra de Menezes, a Dr. Eurípides Barçanufo e a todos os trabalhadores espirituais que estão fazendo parte desse momento. Que assim seja. Muito obrigado a todos que estão participando conosco nesse momento ou em qualquer outro. Falar da importância desse trabalho através da literatura espírita e espiritualista. Nós sabemos da importância da prece para os nossos irmãos suicidas. E é por isso que nós aqui do Lemana trabalhamos nesse momento na intercessão de cada um deles. Lembrando que o trabalho do Lemana prioritário é a divulgação da doutrina espírita codificada por Kardec e a prevenção, pós-venção ao suicídio. Então agora, como sempre, nós vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho de Jesus. Do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, no item 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse fim, para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo principal ou providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonais dão maus frutos, e se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril da parábola, da figueira seca. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles. A semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos
maus, dos espíritos inferiores. Então o ensinamento de hoje é muito interessante. Fala da missão dos médiuns aqui na Terra, alertando-nos que aquele que está pronto para o trabalho e não está representando o trabalho com Cristo, mas sim aquele trabalho estéril mostrado na parábola, ensinado na parábola da figueira seca, que foi criada para ser útil, mas que naquele momento não estava dando os frutos para que foi criada. Nós, sabedores que todos somos médiuns, uns ostensivos e outros não, temos que estar preparados para quando formos chamados para o trabalho, principalmente o trabalho que é direcionado aos nossos irmãos suicidas. O médium que tem essa missão, como a dona Ivone Pereira, que escreveu o livro Memórias de um Suicida, e que desde a sua juventude era visitada pelos espíritos de suicidas, um trabalho muito importante que nós temos que levar muito a sério, principalmente os médiuns ostensivos, aqueles que doam o seu equipamento mediúnico para o alívio dos nossos irmãos que saíram da vida pela porta falsa do suicídio. Nós conhecemos muitos casos de médiuns que dedicaram a vida toda sofrendo com suas consequências, porque o trabalho não é fácil. O médium, para vocês terem uma ideia, ele sente e ressente em seu corpo físico tudo aquilo que os nossos irmãos estão sentindo no plano espiritual. É um momento também que eles sentem aliviados, porque a gente sabe pela literatura espírita que muito tempo depois deles cometerem o suicídio, eles continuam sentindo no corpo espiritual, no seu perispírito, o sofrimento que causaram a sua constituição física. Aqueles que saíram da vida através de consumir o veneno ficam sofrendo as consequências do que aquele produto, muitas das vezes corrosivo, causou ao seu perispírito. Aqueles que partem da vida através do enforcamento continuam no plano espiritual por um período, sofrendo as consequências da falta de ar, da asfixia causada no ato de que cometeram contra a sua própria vida. Então o médium, ele sofre na carne, doando o seu corpo para que os irmãos possam se aliviar, mas ele sofre as consequências na carne. Percebe, sente o que os nossos irmãos estão sentindo, e muitas vezes até confundem o que estão sentindo como sendo coisas dele mesmo, problemas físicos, problemas médicos, com aquilo que a entidade que está colocada do lado dele está transmitindo através do magnetismo, através da transmissão do pensamento, através da ligação do perispírito para o perispírito, do corpo espiritual do médium e o corpo espiritual do suicida. Então que nós possamos levar a sério o trabalho da mediunidade, lembrando que esse trabalho só pode ser colocado e feito num bom termo com Jesus. Nós estamos cansados de receber pedidos de pessoas que nunca trabalharam a sua mediunidade e que estão sofrendo processos obsessivos muito sérios, porque não estão aceitando de coração o dom que foi dado por eles de graça por Deus. E muitos até às vezes nos procuram querendo que a gente faça com que cesse, com que fechado, a mediunidade. E ninguém na Terra tem esse poder, porque foi um dom dado por Deus, que é justamente para o nosso trabalho de caridade aqui na Terra e para o nosso aprendizado. Porque aquele que aprende mais é o médium, porque é aquele que o ouvido está mais perto da boca. E quando ele doa o seu tempo, o seu sistema vocal para ser usado pelos nossos irmãos suicidas, ele está ouvindo os ensinamentos, ele está ouvindo os testemunhos
daqueles seres que estão naquele momento desesperados, precisando de amor, de compreensão e de carinho, do acolhimento de todos nós, e não da reprovação do ato que tiveram. Então que nós possamos sempre lembrar desses nossos irmãos. Então vamos agora levar mais uma vez os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e pedir a intercessão dele e da Virgem Maria para esses nossos irmãos sofredores, porque sabemos que um dia todos nós seremos anjos, inclusive eles. Jesus, abençoa cada um desses homens, cada um desses espíritos. Abençoa também aqueles que passam pelo processo da obsessão, aqueles que passam pelo processo da depressão, aqueles que passam pelo processo da ideação suicida, e aqueles que estão planejando, Senhor, que eles possam ser demovidos desses pensamentos, que eles possam ser literalmente salvos do erro que possam cometer contra a sua própria existência. Jesus, que eles possam ouvir o pensamento, que eles possam ouvir o pensamento e a súplica de suas mãezinhas, de seus pais, que muitas das vezes, no plano espiritual, tentam demovê-los desse pensamento. Que nesse momento, com a nossa prece, eles possam ouvir o convite à vida eterna, o convite à vida em abundância, e desistam do planejamento, desistam de tirar suas vidas. E aqueles que já cometeram, que eles possam ser conduzidos, recambiados ao local reservado para todos eles, onde eles possam ser cuidados, encaminhados aos hospitais, aos sanatórios, aos centros espíritas e a regiões adredemente preparadas pelos bons espíritos para cuidar de cada caso. Senhor, permanece conosco agora e sempre e autoriza-nos a darmos por encerrado mais uma prece pelos nossos irmãos suicidas. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos ter uma noite de repouso, de descanso, e enxerguemos a importância de nossas existências, o quanto é sagrada as nossas vidas, para nós e para os nossos semelhantes, para nós e para as pessoas que nos amam, para nós e para as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Uma boa noite a todos e até a próxima segunda-feira. Mais uma vez estaremos fazendo a prece aos suicidas.